Continuam as atrocidades do terrorismo islâmico, desde a recente invasão repleta de violência contra civis realizada pelo Hamas em Israel. Há décadas de atentados e milhares de mortos. Mas quando disparou no final da década de 1960, o terrorismo islâmico moderno não surgiu naturalmente. Foi um produto do movimento comunista internacional sob a liderança da KGB, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Qual a fonte disso? Essa é a confissão do tenente-general Ion Mihai Pachepa, o desertor de mais alta patente a sair do bloco soviético. Ele era o líder do Serviço de Inteligência Estrangeira da Romênia comunista e comandava operações de desinformação. Mais tarde, ele desertou e fugiu para os Estados Unidos. As denúncias dele sobre seu tempo no aparato comunista foram a base das condenações do ditador romeno Nicolae Ceausescu e aceleraram a desintegração do bloco soviético na Europa. Mas uma delas recebeu menos atenção do público. Ele disse que participou pessoalmente quando Moscou radicalizou, treinou e armou extremistas islâmicos, iniciando décadas de terrorismo pelo mundo contra os inimigos do Kremlin e contra civis inocentes. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel humilhou seus adversários árabes em um dos feitos militares mais impressionantes da história. Com menos da metade dos soldados e blindados e 3 vezes menos aviões, venceu em 3 frentes uma coalizão de 6 países, liderada por Egito, Jordânia e Síria, e mais que dobrou seu território em menos de uma semana. O general Pachepa revelou em Desinformação, o best-seller no qual ele conta sua história, que a União Soviética considerou aquilo uma afronta e que conselheiros soviéticos influenciavam as coisas no Egito e na Síria. O Partido Comunista viu seus principais aliados da região sofrerem uma derrota vergonhosa com armamento e treinamento soviético. Eles queriam responder, e um alto oficial assumiu a tarefa. Yuri Andropov era o novo diretor da KGB, um veterano da diplomacia soviética e bem conectado entre os países do bloco comunista. Ele contava com um serviço secreto que amadureceu após picos de tensão na Guerra Fria. Pachepa escreveu, abre aspas, o novo diretor da KGB decidiu reparar o prestígio do Kremlin humilhando Israel. Perto do fim da guerra, Andropov acrescentou novas ferramentas aos recursos da KGB, apresentar o sionismo como um racismo de estilo nazista e sequestrar os aviões sionistas da El Al. Antes que o ano de 1969 terminasse, terroristas palestinos treinados na escola da KGB de operações especiais em Balashirra, a leste de Moscou, sequestraram o seu primeiro avião sionista da El Al e aterrissaram na Argélia, onde os seus 32 passageiros judeus foram metidos reféns por 5 semanas. O sequestro tinha sido planejado e coordenado pelo 13º Departamento da KGB. Para ocultar a mão da KGB, Andropov tinha a Frente Popular para a Libertação da Palestina, criada e financiada pela KGB para reivindicar a autoria do sequestro. O frenesi gerado na mídia por essa operação terrorista convenceu Andropov de que o sequestro de aviões era a arma do futuro. Ele, doravante, estendeu o sequestro de aviões israelenses a quaisquer outros aviões sionistas que fossem oportunos. Durante os 2 anos seguintes, vários terroristas palestinos treinados pela KGB reivindicaram a autoria de 13 sequestros de aviões de passageiros e da explosão de um avião da Swissair no ar, matando 47 pessoas. Segundo ele, alguns dos atentados que têm responsabilidade secreta da KGB são o atentado ao avião da linha aérea israelense El Al, no aeroporto de Atenas no final de 1968, e mais 2 ligados à empresa em 69. O ataque no aeroporto Ben Gurion, em 1972, que deixou 22 mortos e 76 feridos.
O atentado em um trem em Viena, em 73. Uma bomba em um cinema em Tel Aviv, que deixou 66 feridos. Um atentado em Tel Aviv. 2 em Jerusalém, em 75, com 41 mortos. 2 no aeroporto de Bruxelas, da Bélgica, em 78. E outro com um avião da El Al, em Paris. Então, ele recebia delegações da Frente Popular para a Libertação da Palestina, da Organização para a Libertação da Palestina, alguns dos líderes da OLP, líderes da Organização para a Libertação da Palestina, como o Mahmoud Abbas, eram 100% agentes pagos da KGB. Estavam completamente sob o controle da União Soviética. Os soviéticos consideraram as operações iniciais com terrorismo um sucesso político, mas a KGB achava que poderia fazer mais com a organização adequada e a propaganda correta. Em meados da década de 70, a KGB lançou a Operação SIG, aprofundando a estratégia de terrorismo islâmico. SIG é uma sigla em russo para governos sionistas. Os soviéticos planejavam uma campanha para gerar ódio no mundo islâmico. Pachepa conta, abre aspas, em 1972, a estrutura de desinformação de Andropov estava trabalhando dia e noite para persuadir o mundo islâmico de que Israel e os Estados Unidos pretendiam transformar o resto do mundo em um feudo sionista. De acordo com Andropov, o mundo islâmico era uma placa de Petri no qual a KGB iria nutrir um violento ódio à América, nascido da bactéria do pensamento marxista-leninista. O antissemitismo muçulmano tinha raízes longínquas. A mensagem era simples. Os muçulmanos gostam de nacionalismo, xenofobia e de avaliar os efeitos de serem vítimas de crimes. Andropov pontificou que nós deveríamos fazê-los sentir náuseas só de pensar nos protocolos dos sábios de Sião, isto é, o Congresso americano, cujo propósito era fazer os judeus dominarem o mundo. Deveríamos agitar suas plebes oprimidas, incultas, até começarem a ferver. Terrorismo e violência contra Israel e a América fluíram naturalmente do fervor antissemita dos muçulmanos, explicava Andropov. Fecha aspas. Os protocolos dos sábios de Sião eram uma peça-chave. O professor Ronald Reichlach, coautor do livro Desinformação e uma das únicas pessoas a saber a identidade do general Pachepa após sua deserção, falou com exclusividade ao Epoch Times para esse documentário e explicou. Então, os protocolos dos sábios de Sião é uma fraude. É um documento falsificado que supostamente seria uma ata de uma reunião de um grupo da elite judaica, onde eles falam de todo tipo de coisa horrível que eles fazem aos cristãos ou aos muçulmanos e como eles estão controlando o mundo e como eles bebem o sangue de bebês cristãos. É uma falsificação que, na verdade, foi desenvolvida na Rússia, traduzida e alterada para fazer parecer que veio da França, e foi amplamente espalhada nos Estados Unidos e outras partes do mundo. E esse documento foi usado pelos nazistas, e especificamente citado por Hitler em Mein Kampf, para justificar a perseguição aos judeus, e o Pachepa e seus amigos espalharam dezenas de milhares de cópias disso pelo Oriente Médio, escritas em árabe, para amplificar o ódio a Israel e o ódio aos Estados Unidos. E é por isso que Israel era chamado de Pequeno Diabo e os Estados Unidos de Grande Diabo. Isso foi tudo feito pelo Bloco Comunista. Não teria a OLP sem o Bloco Comunista. Não teria a Frente Popular pela Libertação da Palestina. Todos esses grupos terroristas dependiam especificamente do bloco soviético para as suas operações. O general escreveu, abre aspas, a esfera de influência do DIE, Departamento de Inteligência Estrangeira, romeno na operação abrangia Líbia, Irã, Líbano e Síria, onde a Romênia estava empenhada em construir hospitais, escolas e estradas e em manter grandes colônias de construtores, médicos e professores.
A tarefa do DIE era abrilhantar a imagem da Romênia para ativistas confiáveis do Partido Comunista pertencentes a grupos étnicos islâmicos, treiná-los em desinformacia e operações terroristas e infiltrá-los em países alvos. A eles caberia a tarefa de plantar um ódio fanático, demencial, pelo sionismo americano, manipulando a aversão ancestral pelos judeus, que era sentida por muitas pessoas nessa parte do mundo. Antes que eu deixasse a Romênia para sempre, em 1978, o DIE enviou cerca de 500 agentes disfarçados para os países alvos islâmicos e, como depois vim a saber, continuou a enviar tais agentes até que o bloco soviético caísse em 1989. Segundo estimativa geral recebida de Moscou, à altura de 1978, a comunidade dos serviços de inteligência do bloco soviético tinha enviado cerca de 4.000 desses agentes para o mundo islâmico. Fecha aspas. O bloco soviético distribuiu isso pelo Oriente Médio, tirando vantagem de um antissemitismo que certamente já existia ali, mas fomentando o terror, fomentando o ódio, moldando ele para criar uma arma que seria usada contra Israel e contra os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel naquela época. O entusiasmo era grande nos altos círculos comunistas. A Operação SIG predominava nas mentes dos líderes do bloco soviético naquele tempo. Poucos anos depois, quando me tornei conselheiro nacional de segurança de Ceausescu, em acréscimo a minhas obrigações no DIE, o líder romeno pediu que eu me reportasse periodicamente sobre o número de agentes de influência enviados para países árabes e islâmicos. Do ódio à violência. Depois da Operação SIG doutrinar com propaganda, segundo Pachepa, veio a Operação Taifun, ou Operação Tufão, para criar células de terrorismo e ceder apoio a elas. A Romênia era apenas um dos países do bloco comunista empenhado na operação, com a Hungria, a própria União Soviética e o resto da cortina de ferro participando. Pachepa e o professor Reitlach apuraram que a União Soviética trabalhava para criar organizações terroristas, doutriná-las, financiá-las, informá-las e apoiá-las politicamente. A Tchecoslováquia cedeu explosivos inodoros Semtex que passassem por aeroportos, o que Václav Havel, que presidiu a República Tcheca, admitiu em 1990. A estimativa dele era de que 200 gramas seriam suficientes para detonar um avião em voo. Nas palavras de Havel, abre aspas, o terrorismo mundial tem reservas de Semtex para os próximos 150 anos. Fecha aspas. Documentos disponibilizados após a queda do Muro de Berlim apontam que a Alemanha comunista enviou quase 2 milhões de dólares em fuzis a terroristas lutando pela chamada libertação da Palestina, apenas no ano de 1983. Pachepa liderava a emissão de passaportes falsos para terroristas e conta que visitou fábricas de malas com fundo falso em Cuba, feitas para esconder armas. Mais fontes corroboram as denúncias do desertor da KGB, Peter Distel, que participou do governo alemão oriental depois da administração comunista, disse que por anos o aeroporto Schönefeld, no lado comunista de Berlim, foi uma plataforma para terroristas de todos os tipos. Documentos oficiais também dão razão a Pachepa. Arquivos da Alemanha comunista publicados após o fim do regime e citados em reportagem do New York Times provam envolvimento do bloco soviético e da Stasi no treinamento de terroristas palestinos na Europa e no sul do Iêmen. E especialmente a um atentado a uma discoteca em Berlim Ocidental que feriu mais de 200 pessoas e matou soldados americanos. Outra prova do envolvimento soviético no terrorismo islâmico são os arquivos Mitrokin, um dos maiores vazamentos da história da KGB, que citam especialmente os nomes e codinomes de agentes e carregamentos específicos de armas, corroborando as denúncias de Pachepa.
Considerando a influência duradoura, talvez irreversível, da propaganda em massa realizada, a quantidade de armas cedidas, o treinamento em combate e organização e outros legados de Moscou, Pacepa atribuiu a forma moderna de terrorismo islâmico diretamente às operações comunistas, chegando a incluir nisso atentados recentes, como o 11 de setembro. Quase meio século depois, qual é a influência? Há alguns anos atrás, eu escrevi uma avaliação de um livro em que um cara estava estudando os impactos dos protocolos dos sábios de Sião pelo Oriente Médio. E ele foi de porta em porta, e todo mundo tinha uma cópia do livro. Ele perguntava, você já ouviu falar desse livro? E as pessoas diziam, sim, eu tenho ele bem aqui. Elas tiravam da prateleira e mostravam. Foi transformado em uma série de televisão no Egito. Tinha uma aceitação enorme. Isso foi... Pacepa disse que ele mandava milhares de cópias do livro todos os meses. O general morreu em 2021, mas seu coautor entendeu que as operações comunistas da época soviética ecoam no atual ataque do Hamas. Com certeza desempenha um papel. Em certo nível, só o fato de que tem tanto ódio dirigido aos judeus vindo de dentro do Oriente Médio. Isso foi cultivado, isso foi desenvolvido, e tem seguido de geração em geração. Trevor Loudon, um dos principais pesquisadores sobre comunismo no mundo, comentou ao Epoch Times que as operações daquela época ainda ecoam também no apoio atual de partidos de extrema esquerda ao terrorismo islâmico, inclusive no Brasil. Teve manifestações em todo o mundo nos tempos recentes. Na Inglaterra, elas foram organizadas pelo Partido Comunista da Grã-Bretanha e o Partido Socialista dos Trabalhadores. Nos Estados Unidos, foram organizadas pelos Socialistas Democráticos da América, pelo Partido Comunista dos Estados Unidos, pelo Partido pelo Socialismo e Libertação, pela Organização Socialista Freedom Road, pelo Partido Mundial dos Trabalhadores. É o que chamamos do eixo vermelho-verde. O movimento anti-Israel, o movimento pró-Hamas, é completamente dominado por comunistas no Ocidente. Isso vale para a Itália, vale para o Canadá, vale para os Estados Unidos, França, Alemanha e também para toda a América Latina. Tem grupos como o PSOL no Brasil, que é completamente pró-Hamas. Tem os governos da Venezuela, que estão com militantes do Hamas e Hezbollah andando pelas ruas. Ele acrescenta que, tratando-se da Rússia, isso perdura. Isso não morreu com a União Soviética. O Hamas ia se encontrar com o Putin em 2006. O Hamas mandou 3 delegações para a Rússia no último ano. O Hamas, em uma coletiva de imprensa recente do Hamas, eles disseram: a Rússia está simpatizando conosco. As forças de operações especiais da Ucrânia alegaram que tropas Wagner, que as tropas do Prigozhin na África estiveram treinando guerrilheiros do Hamas sobre como soltar bombas, lançar bombas de drones em tanques, e em como se infiltrar em áreas usando asa-deltas, aviões leves, ultraleves. Isso tudo está cheio de impressões digitais russas. Isso que estamos discutindo agora é uma operação russa. Reconhecer essas denúncias como verdade significa que uma mentira com mais de um século influencia a violência no mundo hoje. A informação pode ser um antídoto. Compartilhe esse vídeo para que esses fatos venham à luz e para mais conteúdo como esse, se inscreva no canal e acompanhe o jornalismo independente pautado por verdade e tradição do Epoch Times. A Crise Invisível estará de graça na Epoch TV até o dia 27 de outubro. Assista já pelos links abaixo na descrição e nos comentários do vídeo ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code que temos aqui na tela. Este filme é uma produção original do Epoch Times e mídias parceiras, feita pela matriz americana da empresa, tratando dos efeitos de um certo medicamento ligado a uma certa pandemia recente. Originalmente, essa produção só estaria disponível gratuitamente até o dia 14, a última sexta-feira, mas entendemos a importância do tema e pela grande quantidade de pessoas pedindo que houvesse mais tempo para que pudessem também assistir, estendemos o prazo para que você assista de graça na Epoch TV Brasil.
Depois disso, somente para nossos assinantes. Por quê? Quero te explicar uma coisa. Apesar do tamanho do Epoch Times, o quarto maior jornal dos Estados Unidos por número de assinantes, presente em 36 países e 22 idiomas, essa publicação cresceu no mundo todo a partir de voluntários cobrindo grandes histórias ignoradas por outros veículos, expondo regimes totalitários e buscando resgatar o melhor da alma humana. Nossas edições são amplamente independentes e cada assinante não só ganha acesso a documentários originais, entrevistas exclusivas e mais conteúdo sem censura. Cada assinante é um bastião, uma força apoiando os valores de verdade e tradição, e nosso jornalismo pautado por eles. E cada um está nos permitindo fazer conteúdo gratuito para o público, como o vídeo que você acaba de assistir. A Epoch TV, onde você vai assistir a Crise Invisível de graça até o dia 27 de outubro, é nossa plataforma, onde você pode assinar nosso antídoto para a censura que sofremos em outras plataformas. Caso você queira nos apoiar e assinar a nossa plataforma, os links também estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Faça com que a verdade e tradição cheguem a mais pessoas. O Epoch Times conta com você.